Esse trabalho assim que a gente vem realizando, eu fico muito satisfeito de estar fazendo esse trabalho. E eu venho observando assim que cada dia, cada tempo tem um tempo, cada dia tem um dia. Hoje o nosso tema é a luta. E às vezes a pessoa acha assim que a luta é a referência de coisas materiais, da pessoa defender o território, da pessoa defender a casa dela. Isso não é luta, isso é uma condição interior de a pessoa ser cuidadosa mesmo com ela, de guardar direito aquilo que ela tem na responsabilidade dela. E a luta é uma condição interior que cada ser humano tem, que é a intuição e o raciocínio. O raciocínio ele foi dado ao ser humano para desenvolver a condição de sobreviver mais facilmente. O jeito de fazer uma casa, o jeito de fazer um calçado, o jeito de ir trabalhando diariamente para a sobrevivência. E a intuição, ela é uma coisa superior. A intuição, ela atua antes, independente da pessoa. Quando a pessoa tem mais naturalidade, ela tem a intuição. É com a intuição que aquele homem que trabalha com a caravana no deserto, que trabalhava, que hoje a gente vem observando assim que já quase não tem esse tipo de profissão, mas que anteriormente tinha muitos, a referência dele é uma referência superior. No deserto só tem as areias, as dunas, e as dunas a gente sabe que o vento muda ela de lugar. Então ele passou numa época anterior, estava de um jeito, ele está passando hoje, está passando numa época diferente, não tem mais aquela referência física, tudo mudou. Então a pessoa que faz esse tipo de trabalho, ela tem a intuição, que é a atuação do espírito, e essa intuição é uma coisa superior que possibilita a pessoa acertar antes. Cada pessoa tem que desenvolver dentro dela essa condição. E ela ia observando assim que o valor de cada coisa não está naquele que representa. O valor de cada coisa está naquilo que a pessoa traz. E isso a gente observa assim, porque a gente tem funcionário que trabalha com a gente, e o irmão, um patrão. Então o valor daquela pessoa está dentro dele. Porque se ele saiu da empresa e dependendo do jeito que a pessoa tinha aquele valor, a gente ainda mantém contato com aquela pessoa. Não é o jeito que a pessoa executa o trabalho dela. O valor da pessoa está dentro da pessoa, está no jeito que ela é o jeito que ela dá o brilho. E isso a gente vem observando assim que anteriormente tinha muitas senhoras que traziam para esta terra muitos filhos bons. É só a gente observar a história assim de muitas pessoas que trouxeram auxílios para a humanidade, conhecimento de ervas, um novo invento. Se a gente observa assim a criatividade nas cadeiras que a gente senta, nos ambientes de trabalho, no ambiente da casa da gente. Tem todo tipo de cadeira que satisfaz todas as pessoas. Então, quem trouxe os modelos das cadeiras, então também são pessoas especiais. A cadeira é um exemplo simples para a gente ver assim que antes dessa pessoa trazer o invento para a cadeira, a mãe dessa pessoa teve que trazê-lo para esta terra. Então, a mãe já era qualificada, já tinha uma qualificação interior, e a qualificação de uma pessoa é pela atuação da intuição. E quando fica fazendo muitas medidas, muitas observações, muitos jeitos assim, analisando muitos prós e muitos contras, então a pessoa está trabalhando com o raciocínio. A atuação do raciocínio é sempre um peso e duas medidas. A pessoa tem que apresentar, tem que aparentar determinadas coisas, porque senão ela não tem o valor. Mas o valor da pessoa
tem que ser o valor espiritual, o valor da intuição, que independente da época em que a pessoa se encontra nessa terra, nessa vida, aquilo que ela executou é lembrado por ela e por todos que conheceram aqueles atos com um valor especial. Também o inventor dos modelos das cadeiras, que a gente vem observando assim, que sempre tem modelos diferentes, material diferente, também não quer dizer nada, porque a pessoa também, para continuar sendo, ela precisa sempre ir tendo a condição de ir trazendo as coisas para o dia a dia dela e para o dia a dia das outras pessoas, porque a dona de casa prestimosa, que tem um zelo, ela traz todos os dias um valor diferente, um posicionamento com o filho, ou o jeito que ela elabora a comida. A marca que uma pessoa deixa nesta terra é todos os dias. Por ter feito um ato, também não quer dizer nada, porque ganhou-se a glória daquele ato, mas um ato não é uma vida, foi uma ação. A diferença é essa: a cadeira é muito boa, mas se aquele que trouxe a cadeira parar de trazer as criatividades, de desenvolver os jeitos interiores para continuar sendo qualificado, também aquele ato somente não tem uma significação para a própria pessoa, porque ele vai referir-se quando ele foi. E quando ele foi, nós sabemos assim que nos ensinos tem uma pergunta que vai ser perguntada para cada um dos seres humanos. A pergunta é: quem tu és? Então, para a pessoa ser, ela tem que ser todos os dias, como aquela dona de casa, todos os dias ela deixa a marca dela naqueles afazeres que ela tem a responsabilidade. A luta é essa diferença, é a atuação diária do espírito que atua através da intuição. O raciocínio é uma coisa limitada que a pessoa fica satisfeita por um ato feito. Ela foi, ela fez, mas quem está sempre fazendo não está preocupado com as avaliações que ela poderá receber. Ela é. E o ato dela, ela não apresenta, ela não quer aparecer com aquele ato feito. E isso é bem assim natural mesmo, que é o caso da dona de casa, dentro da casa dela, na singeleza, na simplicidade. E essa palavra singeleza, simplicidade, cada um tem que ter dentro dele a diferença que existe dos termos usados hoje pela simplicidade. Todos nós sabemos, porque a pessoa não tem um recurso financeiro ou porque mora num bairro distante, não tem nada a ver com esta palavra. Isso aí é fácil da gente observar, sim, um colega de trabalho, ou uma pessoa que trabalha para a gente, ou pessoas que a gente já conheceu. Porque a pessoa também mora num bairro que apresenta assim muito requinte, não quer dizer que aquela pessoa também tem a condição interior de uma elevação espiritual para agora morar numa condição assim, numa casa com muitos requintes. Então, os valores exteriores não é referência. As referências são os valores interiores, como é o caso daquele homem que está sempre trazendo uma criatividade para beneficiar os próprios seres humanos. E no raio de atuação daquela dona de casa, que é com os filhos, o marido, no dia a dia dela, o jeito que ela atua diariamente, essa é a maneira que ela apresenta também com o seu valor espiritual. Então, a atuação do espírito é a intuição, e que é diferente da norma temporal, porque para fazer um alimento, esse alimento tem que ter todas as quantidades de tanto certo, da maneira certa,
para dar certo, para todo mundo ficar feliz. Se muda o jeito, a referência já é outra, já começa a trazer comentários que aquele alimento não é qualificado. Mas a minha referência, sim, é da dona de casa, mas as pessoas sabem que existe também muitos profissionais que têm muitas qualificações também nos afazeres, no preparo de um alimento. Isso também a gente conhece, mas como é mais comum a dona de casa, e é um quadro assim que todo ser humano conhece, porque sempre tem a mãe, tem a irmã, tem a filha, que tem essas qualidades, que tem a esposa, que eu sempre me refiro sobre a mulher, é porque é mais fácil de qualquer pessoa ter esta referência. Os valores espirituais, eles são trazidos pela intuição, pelo espírito, porque os valores, os conhecimentos, muitas vezes tem profissão que tem que aprender por assimilação, que é o caso daquele homem que mora naquela região perto de um mar, e ele vai ao encontro dos peixes. Quando ele coloca o barco na direção dos peixes, não tem como explicar a mudança que existe para que ele possa ir naquela direção que ele precisa. É uma qualidade superior, e para ele transmitir isso é diferente do trabalho do raciocínio. O trabalho do raciocínio teria que ter as referências exteriores, e na vida daquele homem que coloca o barco e que vai em direção aos peixes, quem já morou na beira do mar sabe, tem essa referência mesmo, porque um dia ele sai mais cedo, outro dia ele sai mais tarde. Tem muita importância, sim, a questão do raciocínio. Quando a pessoa trabalha com a intuição e a pessoa que não tem a atuação da intuição, normalmente ela está sempre atacando a pessoa que tem a intuição. E o valor da pessoa está no que ela traz, não no que a pessoa está apresentando, mas como ela traz o assunto. Então a pessoa que tem o raciocínio, ela trabalha diferente, ela trabalha assim, diminuindo, mas ela não tem assim dentro dela uma maneira de expressar melhor do que aquela que tem a intuição. O ataque vem para diminuir a pessoa que apresenta uma qualidade melhor. E essa qualidade melhor, quem tem que ter muito cuidado para saber usar, justamente por causa disso. As pessoas que têm o raciocínio, que atuam com o raciocínio, e se a gente observa assim, o grande número de pessoas que existe, tanto é que no caso de Jesus fica fácil da gente observar que quando aquelas pessoas falaram crucificai-o, crucificai-o, e que aceitaram trocar Barrabás, todas aquelas pessoas, um ou outro, sabia perfeitamente que Jesus não tinha nenhuma culpa, que Jesus foi feito uma troca com um ladrão, e as pessoas participaram desse julgamento. Então, baseando assim na época de Jesus, a quantidade de pessoas naquele julgamento que se encontravam ali, que já colocaram assim a favor do raciocínio, a favor de Barrabás, era quase todas as pessoas. Quer dizer que naquela multidão ali poderia ter somente os discípulos de Jesus, um ou outro mais chegado. Mesmo aquele homem assim que ajudou Jesus a carregar a cruz, no momento ele ficou indignado. Depois ele teve a clareza, depois então foi que ele compreendeu que ele sentiu bem por ter ajudado Jesus a carregar a cruz. Mas o raciocínio é dessa atuação. As pessoas vêm tomando assim partidos, decisões, sem ter um conhecimento daquele assunto. No caso de Jesus, fica fácil de observar, eram poucas pessoas que conheciam Jesus. E aqueles que Jesus frequentava a casa deles, possivelmente não estivesse ali presente.
naquele ato que todos diziam assim, crucificai-o, crucificai-o. Então o raciocínio é uma coisa assim bem interessante, porque a pessoa sempre quer ter uma prova. A grandeza desse fato aí acontecido com Jesus, a gente vem observando também, quando a pessoa se prontifica a ser julgada, observada por outra pessoa que nem tem a qualidade que aquela pessoa está tendo, apresentando, uma habilidade profissional, uma habilidade de usar um talento, um instrumento musical, a qualidade da voz com a música, e ele aceita ser avaliado por outras pessoas. Essa avaliação é do raciocínio, porque para ter a qualidade de apresentar uma melodia, para apresentar uma música, para fazer um trabalho de arte mesmo, uma peça bonita, é uma qualidade superior. A pessoa que tem a qualidade superior, ela tem que ser muito cuidadosa, porque normalmente a astúcia da pessoa que não tem a qualidade, ela tem um jeito para diminuir a outra pessoa, e ela sabe assim as palavras que aquela pessoa, se ouvir, vai ficar muito entristecida mesmo, porque para fazer uma peça, para fazer uma escultura, para pintar um quadro, é um trabalho. Gasta-se um tempo, uma delicadeza. A delicadeza a gente precisa de entender a palavra, porque quando um filho fecha a porta na casa da gente assim, e a porta faz aquele barulho, então quem está perto fala que precisa ser delicado. Então aquele pedreiro que colocou aquela porta é pesada, aquela porta tem muitos detalhes assim. Ele colocou a porta, e para mexer naquela porta depois é com delicadeza. Então a palavra delicadeza hoje ela é usada de muitas maneiras, mas o certo mesmo é com uma delicadeza mesmo para fazer as coisas. E a pessoa que tem o raciocínio, ela não tem a delicadeza, ela tem a astúcia, ela tem a maldade, porque ela está sempre procurando uma hora certa para fazer uma avaliação, que aquele que tem a qualidade sente-se diminuído, porque o que tem a qualidade, ele tem uma outra coisa também dentro dele que é muito boa. Às vezes ele só tem aquela qualidade e ele não vê a necessidade de ter uma astúcia, porque é na sensibilidade interior é que ele vai pegar a quantidade certa de cada coisa. Então é uma sensibilidade mesmo para dar certo aquilo que é feito, aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele já fez. E a pessoa que tem o raciocínio, ela atua de outra maneira, de uma maneira que sempre procura prejudicar aquele que é qualificado. E o que tem a qualificação também precisa de estar mais presente dentro dele, para ele não correr o risco de ficar querendo uma avaliação de alguma pessoa que nem tem a qualidade. E a pessoa apresenta um cargo social, uma postura, um jeito, e a outra pessoa faz uma avaliação como se para ter aquele cargo teria também que ter a qualidade interior. Hoje a gente vem observando assim uma maneira que a pessoa tem para continuar fazendo o trabalho dela é estudando o livro Na Luz da Verdade. Com esse trabalho, com essa presteza, com essa coisa boa que a pessoa fica dentro dela e ela apresenta as qualidades sem ter necessidade de aparecer. Ela não precisa de pousar junto àquele trabalho que foi feito. A obra daquela pessoa é uma obra grandiosa e é uma obra que ela não tem a necessidade de verbalizar que aquela obra foi feita por ela. Isso a gente observa assim em um ou outro garoto que a gente conhece também, que sempre apresenta uma qualidade muito boa e muitas vezes ele faz aqueles afazeres que é da responsabilidade dele, mas ninguém fica sabendo que foi realizado por ele. Então tem muitas pessoas assim que têm também essa qualificação e os
pessoas que têm a qualificação precisam de ter o cuidado para não receber a avaliação daquele que não tem a qualificação e que também não tem a qualidade interior para estar naquele cargo. A luta é uma luta mesmo, cada um desenvolver dentro dele assim a condição espiritual para atuação. Na condição espiritual da atuação tem a leveza, porque a qualidade do espírito é uma qualidade superior. Se possibilita o espírito por si só, ele atua na condição superior. E para a atuação do espírito na condição superior é muito simples. Cada pessoa tem que ver assim o valor. Quando a gente vai lá na casa daquele tio, lá longe, que a gente faz aquela viagem para ir na casa da mãe, na casa do pai, na casa de um irmão, cada um tem que ir vendo dentro dele por que está fazendo esse trabalho, qual é o valor que aquela pessoa tem dentro da gente. Então aquela pessoa tem que ter um valor diferente, porque quando a gente vai também fazer um passeio, que a gente vai para um hotel, que a gente vai em outra cidade, que a gente faz uma outra coisa, a gente às vezes não volta mais. O valor é diferente, a satisfação de ter ido naquele lugar, naquele hotel, naquele passeio, não repete. Às vezes a gente relata assim, muito superficialmente, e o valor que tem da gente voltar na casa da mãe, na casa do pai, na casa daquele tio, é um valor diferente. Cada um tem que fazer o trabalho dentro dele para diferenciar as coisas. Os ensinos também é assim. Cada pessoa tem que fazer o trabalho para diferenciar. E às vezes aquele que contesta, aquele que quer apresentar uma novidade para a sociedade, uma mudança na sociedade, uma mudança social, com teorias que a pessoa criou, a pessoa tem que voltar um pouco mais, alguns milênios, e ir vendo que os ensinos são os 10 mandamentos, já tem alguns milhares de anos. Os ensinos de Jesus e os ensinos de Jesus, eles são tão fortes dentro de cada um, que nenhuma pessoa questiona que plantou milho, colhe milho, plantou amor, colhe amor, plantou desavença, colhe desavença. Essa lei da criação que Jesus trouxe é muito forte. Aquilo que semeias, hás de colher. A maneira que a pessoa tem na vida para ela ser feliz é ela plantar aquilo que ela quer colher. A segurança da pessoa está na intuição, porque a pessoa acha assim que agora ela vai plantar amor no relacionamento dela. Primeiro ela tem que plantar amor com ela, porque os jeitos nos pensamentos têm muita importância, tem muita referência, não tem um jeito qualquer, tem que ser um jeito certo. E esse jeito certo a gente observa assim, quando a gente faz um trabalho com amor, um trabalho que não está ligado à lei do raciocínio, porque no raciocínio é fácil, 1 mais 1, 2 mais 2, se a gente faz um modelo, então pode fazer dezenas, milhares com o mesmo modelo, mas quando é trabalho individual, cada vez que é feito o trabalho, é feito com a intuição. Não tem um jeito de fazer o mesmo trabalho com a intuição igual, porque cada momento a pessoa é diferente, cada hora, cada instante tem que ser feito diferente. Aquela dona de casa, ela não faz o mesmo jeito o almoço e o jantar, sempre ela muda a maneira, a grandeza assim da criatividade. Então um trabalho feito com a intuição, toda hora que aquele trabalho vai ser feito, ele é feito diferente. Às vezes, no caso do alimento, mas tem muitos outros
trabalhos que é feito com a intuição, porque cada hora a pessoa está diferente, cada hora ela vê como é melhor. E isso é fácil de observar, o trabalho de um pintor, o trabalho da arte. Cada momento é um momento, cada instante é diferente. O que prevalece na pessoa é a condição em que ela se encontra de estar presente no momento. No momento daquele ato, daquela realização, ela se encontra presente. Ela vai fazer diferente. Cada hora que uma professora vai atuar com o aluno, ela tem que ser diferente em todos os momentos. E se ela não fizer um esforço para compreender direito aquilo que ela está ministrando, não tem sequência o trabalho dela. A própria direção da escola a substitui. Na nossa vida, todo um instante, uma mudança de frequência. E isso a pessoa precisa de adquirir, uma condição interior para dentro dela sempre ser diferente. E diferenciando os ensinos que nos trouxeram. Cada pessoa tem que fazer o trabalho de observar os ensinos que ele caminha. Porque normalmente a gente caminha nos ensinos que os nossos pais caminhavam, mas cada pessoa tem o dever de examinar a procedência daquele ensino, não pelo que está sendo apresentado, mas o que está apresentando. O ensino, a pessoa vai ver a diferença do ensino, que é o caso quando Jesus foi colocado na cruz, o julgamento que ele recebeu daquelas pessoas que nem o conhecia. Então cada um tem que fazer esse trabalho dentro dele, de ter esse cuidado mesmo, o trabalho que a pessoa tem de como ela dá o parecer. Essa importância, sim, que precisa de existir. A pessoa tem que ver a diferença, porque o ensino verdadeiro é o ouro. E o ensino verdadeiro, sendo ouro, ele vai brilhar. Pode ser na mão calosa de trabalho, mas também o ouro brilha na mão bem tratada. O ensino é dessa categoria, sim, que vai brilhar. E cada um tem que fazer o trabalho de tirar de dentro as referências, ou querer procurar referências fora. Às vezes a gente vê uma pessoa falando determinadas coisas e a gente pensa que é uma referência, mas se a gente analisa melhor da maneira que a pessoa faz o trabalho dela, ela não poderia fazer uma referência de um outro trabalho, porque muitas vezes o trabalho que ela faz não apresenta assim tão bom para ela se julgar na condição de fazer uma referência do trabalho da outra pessoa. A luta é esta condição interior, da pessoa ver dentro dela como ela é com ela mesma e como ela faz as avaliações e quem dá a ela as referências das coisas para ela ir vivendo todos os dias. Cada pessoa tem pouca opção na vida, porque normalmente ela vai fazer uma compra, ela está pensando que ela tem opinião sobre aquela compra que ela está fazendo. Não tem, é só a gente observar uma marca de veículo, uma marca do carro, do fabricante, e ele vai fabricar quantas unidades ele quer e ele vai tirar também de produção aquele modelo. Cada pessoa, muitas vezes, não tem nem opção nas coisas exteriores, mas ela tem uma opção de viver dentro dela com o saber dos ensinos. Essa opção a pessoa precisa de desenvolver, desenvolvendo a segurança interior, compreendendo o livro Na Luz da Verdade.